até que finalmente ela não resiste mais e falece. O que aconteceu? Também nos perguntamos o mesmo. Realmente não sabemos porque o que o cônsul nos diz, que é a pessoa que nos passa as informações, é que a polícia egípcia diz que ela caiu, que caiu mais ou menos do 10º andar. Yvonne Latorre era uma jovem com sonhos enormes e abriu suas asas para realizá-los. Nascida na Colômbia, criada com o orgulho paisa em Medellín, era daquelas pessoas que iluminavam qualquer lugar com um sorriso. Ela tinha uma alma aventureira e essa sede de experiências a levou a Barcelona e, às vésperas de seu 25º aniversário, o desejo de uma vivência única, participar do famoso festival de música eletrônica Samna, no Cairo, Egito. Essa viagem terminou em uma história sombria que ninguém imaginava. Eles querem fazer algo comigo, querem nos sequestrar. Essa foi a mensagem aterrorizante que Yvonne enviou naquele 27 de abril, às 11 da manhã. Depois disso, ninguém mais soube dela até que apareceu em coma em um hospital. O que veio depois foi um calvário para sua família, uma cadeia de mistérios, contradições e personagens sombrios, e uma verdade que ainda escapa entre rumores, negligências e medo. Mas o que realmente aconteceu com Yvonne? Alguém a traiu? Por que ninguém a ajudou a tempo? Pois essas são algumas das perguntas que vou tentar responder para você neste vídeo. Mas eu percebi muitas coisas que as pessoas não querem aceitar. Lá existe uma máfia, Rafa, e a máfia inclui a polícia. Yvonne Daniela Latorre foi mais uma jovem com um baú cheio de planos e ilusões. Ela saiu da Colômbia para buscar seu futuro na Europa, terra de oportunidades para muitos imigrantes latinos. Embora tenha nascido em Tolima, por volta do ano 2000, ela viveu e cresceu em Antioquia, mais precisamente em Medellín. Era uma paísa, e disso ela se orgulhou por toda a vida. Na verdade, quem a conheceu destaca sua alegria. Era uma garota com um sorriso estampado no rosto e sua beleza, porque ela era bonita, lhe abriu portas no mundo da moda. Ela era o tipo de garota que podia ser considerada culta, apaixonada por leitura, com planos de cursar uma faculdade e com capacidade de falar diferentes idiomas, como inglês e francês. No entanto, se ela teve uma paixão, foi a aventura. Ela fez saltos de paraquedas e, ainda muito jovem, decidiu atravessar o oceano para chegar à Europa. Ela acabou se instalando em Barcelona, na Espanha, conseguiu alugar um belo apartamento em uma área exclusiva da terra catalã. Enquanto isso, trabalhava como modelo, como foi possível descobrir. No dia 11 de maio seria seu aniversário de 25 anos e ela decidiu comemorar de forma especial. Ela queria uma nova aventura em sua vida e seu objetivo era o Festival Zabna. Yvonne adorava música eletrônica e, vivendo na Europa, aproveitou diversas festas desse estilo em vários países. Aliás, o Festival Zabna é um dos mais importantes do mundo e uma experiência única. Ele se caracteriza por escolher lugares históricos e paradisíacos. Desde as ruínas maias de Tulum, no México, até castelos góticos nas montanhas de Barcelona, com jogos de luzes a laser que se camuflam com os ambientes, tornando-os até mágicos. Os DJs mais importantes também disputam um lugar nas datas do Zabna. E Yvonne também não queria perder essa oportunidade. Então, o festival estava programado para os dias 25 e 26 de abril, no Cairo, no Egito. Só de imaginar as luzes a laser e a música ecoando entre as pirâmides, deram o cenário dos sonhos para essa mulher, Yvonne, comemorar seu próximo aniversário. Tudo estava planejado pela jovem, mas ela não iria sozinha. Algumas semanas antes, ela foi ao aeroporto de Barcelona para receber uma visita de sua terra natal, a Colômbia. Era Estefânia Bedoya, amiga de Medellín. Estefânia também era uma bela mulher paisa que estava construindo seu caminho no mundo da moda e dos concursos de beleza. Na verdade, ela foi Miss em 2023 e 2024. Ou pelo menos foi o que ela disse em entrevista em novembro de 2024 ao se apresentar para o concurso de Miss Europa Continental. O plano era passar algumas semanas em Vercel, depois em Barcelona, ir ao Festival Zamna para realizar um sonho e retornar a Barcelona para ficarem juntas. A ideia de Estefânia era se instalar em terras catalãs. Yvonne hospedou Estefânia em seu apartamento em Barcelona. Ela fez um tour pela cidade para que conhecesse os lugares emblemáticos e históricos dos catalães. A aventura estava só começando e o grande salto ocorreu em 24 de abril, quando embarcaram rumo ao Egito, pois muito se fala do perigo para as mulheres em países árabes.
Cultura, idiosincrasia e religião são muros que separam a África e o Oriente Médio do Ocidente. Mas quem pensa nessas coisas quando a ideia é curtir um dos melhores shows de música eletrônica do mundo? Pois Ivone e Estefânia chegaram em terras egípcias com o coração vibrando de emoção. Conhecer uma nova cultura, as lendárias pirâmides da época faraônica e, claro, o festival de 2 dias com a melhor música eletrônica. Repito para você, além disso, as duas jovens eram modelos. Elas conheciam a noite e sabiam que nesses ambientes sempre surgem after parties, onde a festa continua até o amanhecer para dançar até cansar. Então, ao chegarem ao Cairo, perceberam em minutos que a aventura talvez não fosse tão prazerosa. Elas não imaginavam que estavam entrando numa odisseia que se tornaria o pior dos seus pesadelos. E pelo visto, nem saíram do aeroporto e já sentiram olhares invasivos sobre elas. Ivone e Estefânia, modelos colombianas, chamavam muita atenção por sua beleza. Vários homens se ofereceram para levá-las ao centro do Cairo e as seguiram por alguns quarteirões até que pediram um Uber pelo celular. Se você é mulher, não faz parte dessa cultura e se veste de forma diferente, já se sente perseguida lá e eles são muito intensos. Embora, para muitos, isso possa ser algo fomentado pela mídia colombiana, que repercutiu o que foi chamado de tajarrus, que em árabe poderia ser traduzido como assédio coletivo. Um método em que, em um local público, uma multidão de homens cerca uma mulher para abusar dela, enquanto os que não participam desviam a atenção. Há alguns anos, essa modalidade afetou centenas de mulheres europeias que estavam como turistas no Egito e em outros países europeus, embora desde então não tenham sido registradas novas denúncias desse tipo. De qualquer forma, as garotas se sentiram desconfortáveis, e aqui fica a pergunta: elas foram marcadas desde que desceram do avião? Tudo indica que sim, mas ainda assim elas ficaram no hotel Yuya Pyramids Inn, em Gizé, no centro do Cairo, considerando a distância do aeroporto e das pirâmides de Gizé, principal ponto turístico e local do festival. No entanto, os problemas começaram após o check-in, quando ao entrar no quarto perceberam que o cofre estava quebrado. Isso não foi um incidente menor, porque corriam o risco de sair e alguém entrar e roubar seus pertences, como pode acontecer, aliás, em qualquer hotel do mundo. Mas enfim, passaram as primeiras noites sem sair do quarto, mas no dia seguinte, em 25 de abril, decidiram sair e fazer turismo. Levaram seus passaportes com elas, por precaução. Ivone realizou um de seus sonhos e conheceu as pirâmides. As garotas colombianas visitaram a pirâmide de Quéops, também chamada de Grande Pirâmide de Gizé, e as duas menores, Quefren e Miquerinos, até dizem que chegaram a entrar em uma das tumbas dos faraós. Já de volta ao hotel, as incertezas que tiveram até então desapareceram. Se aproximava a primeira das datas do Festival de Música Eletrônica e eles precisavam se preparar para brilhar com sua beleza e se divertir, aproveitar sua juventude. Então, naquela noite de sexta-feira, 25 de abril, Ivone e Estefânia foram ao festival como haviam planejado. Beberam bebidas alcoólicas, dançaram e conheceram pessoas novas. Ivone, na verdade, fez amizade com uma jovem mexicana com quem se deu bem imediatamente e trocaram números de telefone. Ambas turistas, em um país com costumes estranhos para elas, acharam que manter contato poderia ser bom. Por precaução, caso sentissem um clima pesado por causa do assédio dos homens, mas ela não foi a única pessoa que conheceu, já que também conheceu alguém que se tornaria uma das pessoas-chave e uma figura ainda mais enigmática no que estava por vir. Já falamos de Jessie Escobar. Jessie, uma mulher trans com 1 milhão de seguidores no Instagram, conectou imediatamente com Ivone e sua amiga, porque também era colombiana. Sobre Jessie Escobar, na verdade, não temos muita informação além do que encontramos em sites de conteúdo adulto. É o que conseguimos encontrar. Fora isso, realmente não temos muito conhecimento e recebemos informações pelas redes sociais de que ela circula pelos países árabes, de que talvez esteja envolvida em coisas não tão legais. Miss Escobar, como aparecia em sua rede social, morava há algum tempo em diferentes países da Europa e circulava no ambiente noturno por festivais de música, eventos de beleza, espetáculos de entretenimento. Ela era conhecedora do assunto e sabia como entreter suas novas amizades. Jessie então apresentou a eles 2 homens que a acompanhavam, o Sérvio e o Doutor, que, de acordo com seus apelidos, um halo de mistério envolvia esses personagens.
As jovens tiveram uma ótima noite e o Instagram de Yvonne comprovou isso. Na rede social, ela postou muitas fotos e vídeos ao lado de Stefania e da nova amiga que fez, a tal Jessie. Após a primeira noite do festival, Jessie prometeu buscá-las no sábado, 26 de abril, para o último dia do evento. No entanto, ela nunca apareceu, então Yvonne e Stefania pegaram um Uber. Durante o trajeto, Jessie Escobar entrou em contato com elas e as convenceu a encontrá-la no festival com a promessa de levá-las depois para as afterparties mais exclusivas do Cairo. Assim que se reuniram com Jessie, elas apresentou a um novo amigo apelidado de O Dealer, que tentou levá-las para o setor VIP do festival, mas sem sucesso. Depois, assim que terminou o festival de música eletrônica, continuaram festejando, sempre com Jessie ditando seus passos, que as levou para um after party que terminava às 9 da manhã do dia seguinte. Posteriormente, na manhã de domingo, dia 27, às 11h05, Yvonne enviou uma mensagem arrepiante para a mexicana que havia conhecido no dia anterior. "Vão fazer algo com a gente? Querem nos sequestrar." E não foi o único. Minutos depois, insistiu: "Por favor, venham com a polícia." Yvonne Daniela pediu ajuda com urgência e descreveu uma situação desesperadora. Supostamente, onde ela estava, chegaram mais caminhonetes. Yvonne teve o cuidado de compartilhar sua localização com a mexicana. De acordo com o mapa compartilhado, ela estava a 15 minutos do hotel e a 15 minutos de onde aconteceu o festival. No entanto, às 11h32 daquela manhã fatídica, Yvonne enviou uma última mensagem que arrepiou quem leu e toda uma família. "Amor, se acontecer alguma coisa comigo, foi essa garota." E junto com a mensagem, ela anexou uma captura de tela do Instagram de Jessie Escobar. Depois disso, Yvonne Daniela Latorre não respondeu mais mensagens. Por 48 horas, ninguém soube dela, nem a mexicana, nem a família na Colômbia, nem seus amigos em Barcelona. O que acontece é que quando tudo isso dos mensagens que minha filha Yvonne Daniela deixa para as duas amigas, para a que está lá no festival e para a que está em Barcelona, quando ela deixa essas mensagens de alerta, nós como família ainda não tínhamos ficado sabendo de nada. Só saberemos no dia seguinte, na segunda-feira, quando a garota que está em Barcelona, a amiga dela, fala com minha esposa, a mãe da Yvonne, e pergunta se sabe algo dela, porque ela está desaparecida. A campanha no Instagram para encontrar ela começou imediatamente. E para piorar, diante do desespero da família, Stefania não respondia às mensagens nem às ligações. Eles não conseguiam falar com Yvonne ou Stefania Bedoya. A angústia acabou na terça-feira, 29 de abril, ou melhor dizendo, começou, para ser mais claro, a tragédia para os Latorre. Stefania foi quem comunicou a triste notícia. Yvonne havia aparecido, mas não como todos esperavam. Ela estava em um hospital do Cairo, em coma e com múltiplas fraturas pelo corpo, porque, ao que tudo indica, sofreu um acidente ao cair do 10º andar. A família de Yvonne, especialmente por meio de seu pai, Tito Latorre, fez as perguntas óbvias. O que aconteceu? Por que Stefania demorou tanto para entrar em contato? Se dizia amiga dela. De qualquer forma, numa situação tão angustiante, era preciso acompanhar Yvonne. Uma viagem da Colômbia ao Egito era bastante cara e a família não tinha recursos financeiros para cobrir o custo. E também não recebeu ajuda do Chancelaria colombiana. No final, graças a arrecadações feitas pelas redes sociais, a mãe de Yvonne conseguiu viajar até o Egito para ficar com a filha, com a esperança de que ela acordasse do coma e pudessem se abraçar mais uma vez. No entanto, sua pequena filha já estava nas mãos da morte. Quando a mãe aflita pisava em solo egípcio no Hospital do Cairo, Yvonne Daniela Latorre parava de respirar em 4 de maio de 2025, após quase uma semana de agonia. As autoridades egípcias classificaram a morte de Yvonne como um acidente e até sugeriram a teoria de que a jovem se jogou do 10º andar de uma obra em construção tentando tirar a própria vida. Quem conhecia Yvonne sabia que ela era alegre e cheia de sonhos. E para nenhum dos seus amigos, ela comunicou ou sequer insinuou estar pensando em fazer essa barbaridade. E aqui tinha algo estranho, pensaram Tito Latorre e sua família. Para isso, Jessie Escobar era uma figura sombria que precisava dar explicações, especialmente quando uma mensagem da própria Yvonne a apontou como culpada caso algo lhe acontecesse. Mas ela não foi a única pessoa apontada pelos Latorre.
Estefania Bedoya devia saber mais, e quando seu nome foi colocado como suposta cúmplice, Estefânia teve que vir a público contar sua versão dos fatos, e fez isso no podcast do jornalista Rafael Poveda. Além do silêncio, ela sentiu um ar de estranheza desde que pisou no Egito. Muitos olhos se voltaram para elas, e do ponto de vista dela, esses olhares iam muito além de admirar a beleza das mulheres de Medellín. O mais estranho, segundo a modelo, aconteceu assim que chegaram ao festival, porque elas estavam usando capuzes, e foi aí que Jessie Escobar se aproximou delas. Estávamos nós duas e desse lado se aproximou uma garota, que era a Jessie. Jessie... Sim, ela se aproximou e foi tipo, como a gente tinha umas coisinhas no cabelo, tipo um véuzinho. Então ela falou, não se façam de árabes, vocês são mais colombianas do que árabes. Ela e eu não tínhamos conversado. Mas como ela sabia que vocês eram colombianas se vocês nem trocaram uma palavra? É que a cor morena da pele não é comum também entre as garotas egípcias e do Oriente Médio em geral? Ou ela simplesmente chutou essa nacionalidade latina ao acaso? Naquele momento, nem Estefania nem Ivone acharam estranho ou pensaram que algo mais ocorria. A resposta delas foi um sorriso e depois surpresa por encontrar mais uma compatriota em uma terra tão distante. Jessie era uma grande vendedora de ilusões, sabia exatamente quais botões apertar para adoçar os ouvidos e persuadir com sorrisos. Como sabemos, ela apresentou para elas o tal do Sérvio, supostamente um homem com quem ela viveu por um tempo na Sérvia. E junto com ele estava o doutor especialista em tratamentos estéticos. Ou pelo menos foi isso que disseram para um modelo, ator ou artista de qualquer tipo. É sabido que as carreiras são construídas com contatos, e era isso que Jessie Escobar oferecia com sua simpatia. Então, a primeira noite pareceu um sonho. A segunda, no sábado, 26 de abril, foi um pesadelo, porque quando se encontraram com Jessie no festival, ela as apresentou a um novo homem, o dealer, que parecia confiável e tentou sem sucesso levá-las para o setor VIP do festival. Mas depois, tudo ficou confuso. Como já sabemos, na after party, Jessie a levou junto com seus amigos e lhes deu bebidas alcoólicas com alucinógenos, para ser mais preciso. Um composto chamado MDMA, que ao ser misturado com o energético Red Bull, passou despercebido pelas inocentes colombianas. Aproveitamos o evento e continuamos consumindo o que havia. Quando o Red Bull acabava, reponhamos. Quem preparava era a Jessie. Isso sim, ela simplesmente preparava e te entregava o copinho para você, e você tomava. As horas vão passando e seu cérebro entende que aquilo é um Red Bull ou um suco. Não percebe que aquilo tem mais alucinógenos. Naquele momento, tudo mudou. Estefania e Ivone começaram a se sentir mal. Seja lá o que colocaram naquela bebida, afetou seus corpos e suas mentes. E depois, tudo ficou ainda pior quando Estefania entregou o celular para o Sérvio e pediu para ele tirar uma foto. O Sérvio sumiu com o celular. Jessie não parou de servir bebidas em nenhum momento. Por outro lado, bebidas alcoólicas fizeram com que começassem a se sentir cada vez mais tontas, e as amigas colombianas ficaram separadas por longos minutos na noite. Desesperada e tonta. Sem celular, Estefania saiu da festa para tomar ar. E foi aí que ela encontrou sua amiga Ivone, que estava em um beco ao lado, cercada pelo Sérvio e pelo dealer, que a seguravam pelas mãos. Ivone parecia desorientada, e Estefania percebeu o terror em seus olhos, então se aproximou e a afastou daqueles homens. De volta à festa com Jessie, elas notaram algo estranho. Nos levam para um after e uma garota já pressiona o cara para irem embora. Minha amiga e eu analisamos isso. Vou falar com minha amiga sobre o cara e ela diz: você sabe o que está acontecendo? Eles querem ir embora porque a garota está pressionando. Ouvimos Come on Go e eu olhava a hora e dizia para o garoto tipo, vamos? Como pra deixar vocês sozinhas? Como pra nos deixar? Sim. Eles acharam que o melhor seria se afastar dessas companhias o quanto antes. Mas o problema é que cada taxista que elas paravam as assediava. Ou melhor dizendo, elas estavam tão vulneráveis por causa das substâncias que achavam que todos naquela cidade estavam atrás delas com intenções sinistras. Eu disse, bom, vamos pegar qualquer coisa. Eu parei uma minivan. Minivan é um ônibus pequeno e branco que usam no Egito. Eles usam isso lá no centro. Ela é pequena e cabem umas 6, 7 pessoas. Nós entramos nessa minivan e atrás vinham esses dois caras novamente. Ao descermos para uma avenida, minha amiga teve um ataque de pânico.
Ela começa a dizer: não, não, amiga, não, vamos descer, ele é um deles. Ou seja, o motorista era dessa gente. Depois, chegaram a um posto de gasolina, onde Ivone aproveitou para carregar o celular e mandar suas últimas mensagens alarmantes. Depois, chegaram a um posto de gasolina, onde Ivone aproveitou para carregar o celular e mandar suas últimas e alarmantes mensagens, porque atrás delas chegou Jesse com seus amigos. Eles estavam sendo seguidos? Essa é a pergunta. Pois, como eu te disse antes, Ivone e Estefânia estavam intoxicadas por causa do que colocaram, sem que elas soubessem, nas bebidas delas, e já não confiavam em ninguém. Mais carros começaram a chegar ao posto de gasolina. As garotas, apavoradas, achavam que havia uma organização tentando privá-las da liberdade. Como sairiam dali? Elas chamaram um táxi, mas algo as alarmou ou foi o preconceito causado pela paranoia crescente. Então não entraram porque achavam que o motorista era do grupo que as perseguia. Eu já tinha ido com elas até esse ponto esperando o Uber, e atrás vinha a trans. Então eles sempre nos seguiam e faziam isso. Então, por fim, o gay e o outro sentaram ali atrás e ficou só a tal Jessie com nós duas. Estefânia decidiu pedir um Uber. Havia uma espera, mas ela achou que valia a pena. Nesse momento, os caminhos das amigas colombianas se separaram. Ivone começou a caminhar. Estefânia insistiu para que ela esperasse o Uber, mas a jovem de 24 anos continuou tonta, caminhando e entrando em um bairro com várias obras em construção. Ela sentiu o coração acelerado e minha amiga estava assustada. Ela começou a subir e eu, o que faço? Ela começou a subir mais. Eu prestei atenção nela até certo ponto, até onde minha vista alcançava. Ela continuou andando e eu a chamava. Amiga, espera por mim, Ivone, Ivone. Ela seguia andando com o celular assim. Então eu nunca soube se o Uber chegou mesmo. Nunca chegou, o Uber não chegou. Estefânia chegou ao hotel, supôs que Ivone chegaria mais cedo ou mais tarde, então resolveu dormir e o pesadelo tinha acabado por aquele dia para ela. Depois, na segunda-feira, 28 de abril, ela acordou. Não havia sinais de Ivone no quarto ou no hotel. Estefânia fez um escândalo e, por precaução, se trancou no quarto ameaçando não sair até que sua amiga aparecesse. Mas é aqui que eu me pergunto: como você deixa uma amiga intoxicada em um país do outro lado do mundo? Seja como for, chegaram ao local alguns homens que se apresentaram como policiais, mas todos estavam à paisana. Então Estefânia desconfiou e não aceitou acompanhá-los até a delegacia. Segundo eles, lá queriam conversar sobre o paradeiro da amiga dela e ainda tinham a boa notícia de que haviam encontrado o celular dela, que o sérvio tinha roubado. Como chegou às mãos da polícia? Bom, há respostas que é melhor não procurar. Por isso, Estefânia ligou do hotel para o consulado colombiano no Egito. Enquanto isso, Ivone continuava desaparecida. Estefânia queria muito deixar o Egito. Ela suspeitava que a polícia, Jesse Escobar e os homens que a assediaram desde que ela chegou à Terra dos Faraós faziam parte de uma máfia e que elas eram alvos para serem usadas no tráfico de pessoas. Além disso, o cônsul colombiano também não lhe dava garantia de segurança. O pior de tudo aconteceu na terça-feira, 29 de abril, quando o cônsul a levou a um hospital do Cairo, onde estava uma jovem colombiana em coma. De fato, era Ivone Latorre, e ela lhe apresentava um quadro muito complicado, com múltiplas fraturas nas pernas, braços, pescoço, coluna vertebral, pelve e cabeça. Ela já estava lá há 2 dias, ou seja, desde domingo, o último dia em que Estefânia a viu quando se separaram no posto de gasolina. Mas o horror de ver sua amiga naquele estado não terminou aí. Estefânia percebeu que no corpo de Ivone havia sinais de que aquilo não foi um acidente. Ela tinha hematomas nos braços e nas pernas, como se tivesse sido forçada e contida. E o fato é que Ivone sofreu o pior dos abusos. Bem, por outro lado, a modelo queria sair daquele país a todo custo. O cônsul então conseguiu o celular de Estefânia. Quando ela perguntou se estava na delegacia, o funcionário respondeu que não, que o entregaram em uma promotoria de Samalek. Então, quem eram os homens que quiseram tirá-la do hotel? Pois eu te digo, quanto mais perguntas faziam, mais ela queria fugir. Levaram ela ao hotel para pegar suas coisas e ela percebeu que roubaram seu passaporte. Só estava o da Ivone. Para sua sorte, o diplomata conseguiu tirá-la do país com destino seguro para sua querida Colômbia. No entanto, muita coisa da versão não fez sentido para Tito Latorre e sua família.
Na verdade, eles apontaram certas contradições, já que em um primeiro momento, a própria Estefania disse que Ivone sofreu um acidente ao cair do 10º andar. Então, ela estava lá ou não? Quando aquilo ocorreu? E principalmente, que a amiga deixa a outra sozinha em um país desconhecido. Exatamente como te falei antes. Mas, por outro lado, uma das vozes autorizadas neste caso é Andy Giraldo, prima de Ivone. Segundo ela, Estefania talvez saiba muito mais e optou pelo silêncio. O mais provável é que seja por medo. Além disso, ressaltou que, enquanto sua prima Ivone estava em coma no Egito, Estefania publicava stories comendo em restaurantes de luxo como se nada tivesse ocorrido. Uma pessoa que supostamente está em perigo não publicaria coisas assim. Foi isso que pensaram na família da Torre. Existe um vídeo no saguão do hotel mostrando Jesse entregando dinheiro para Estefania. Falam que são 1.500 euros. Jesse afirma que é para pagar um celular que Estefania supostamente perdeu, mas que nunca foi perdido, já que ela sempre esteve em contato. Nós não acreditamos que ela tenha perdido um celular em nenhum momento. E nós dizemos, bom, por que motivo uma pessoa que conheceu há 1 ou 2 dias estaria passando tanto dinheiro para alguém, para uma pessoa? Nós, como família, e eu suponho que talvez não estejam dando dinheiro a ela pelo silêncio dela, ou, não sei, algo aconteceu. Tanto Estefania quanto Jesse Escobar evitaram responder às perguntas da família de Ivone. E para eles, as duas mantiveram comunicação pela simples razão de se livrarem de qualquer acusação. Mas ninguém esqueceu a captura de tela que Ivone enviou, responsabilizando Jesse Escobar caso algo acontecesse com ela. E bom, o pior aconteceu com Ivone, mas Jesse teve responsabilidade, pois em um vídeo do dia fatídico em que ela desapareceu, Ivone é vista discutindo com uma mulher em um posto de gasolina. Era Jesse Escobar, mas sobre o que elas discutiram? Estefania sabia disso? Bem, no final, só ela sabe as respostas para essas perguntas. E com 1 milhão de seguidores no Instagram, de uma hora para outra. Adivinha só? Estou falando da garota trans. Ela apagou sua conta. Ninguém mais soube do paradeiro de Jesse Escobar. Sabe-se apenas que, segundo sua rede social, ela morava em Viena, Áustria. E há quem suponha que essa mulher se dedicava ao proxenetismo, ou seja, ao trabalho mais antigo do mundo. Será que ela era uma aliciadora de garotas jovens? Fica a dúvida. Ivone e Estefania foram marcadas desde que desceram do avião no Cairo? Pois bem, que o mistério seja o denominador comum neste caso. Em grande parte, responsabilidade das autoridades egípcias, que não conduziram uma investigação adequada. Desde o primeiro momento, apontaram que se tratava de um acidente, mas as perguntas foram se acumulando. E o segredo de justiça do caso parece levar a deixar o nome de Ivone no esquecimento. Pois a família Latorre não tem as respostas, mas sabe que o caso de Ivone é um homicídio. Eles não acreditam na teoria do acidente e muito menos em suicídio. E se abusaram dela antes de jogá-la do 10º andar? Mais perguntas. E se tentaram privá-la da liberdade e no desespero ela caiu daquele prédio? Pois o pior para eles é imaginar os cenários possíveis, um pior que o outro, obviamente. Uma dor que de qualquer forma se crava no fundo do coração deles. Eles estão presos entre a ineficácia ou falta de interesse das autoridades egípcias e do consulado colombiano no Egito, que nem sequer os ajudou a repatriar os restos mortais de Ivone. E com isso te digo tudo, pois é assim que funciona. Os Latorre tiveram que recorrer às suas economias, doações e arrecadações feitas por sites como o GoFundMe, para que sua filha pudesse descansar em paz em sua terra. O corpo sem vida de Ivone Daniela Latorre chegou à Colômbia em 11 de maio de 2025, no mesmo dia em que ela completaria 25 anos. Imagina que tristeza! Ela teve um funeral que comoveu toda a Colômbia. Enquanto isso, a justiça se perde entre as burocracias egípcias e colombianas. Minha filha se sentiu ameaçada, avisou 2 amigas e deixou alertas, disse, se algo acontecer, é tal pessoa. Também falou, vão nos sequestrar. Ela sentiu medo e realmente aconteceu com ela. Ou seja, ela sentiu um medo de que algo fosse acontecer e realmente aconteceu. Nós, como família, não conseguimos acreditar que nos digam que foi um acidente ou que foi algo fortuito que aconteceu ou que ela caiu sem querer de uma grande altura. Não conseguimos acreditar. A história de Ivone Latorre não pode ser encerrada com um ponto final. Ela continua sendo escrita enquanto fazemos este vídeo.
É uma ferida aberta para a sua família e um alerta para milhares de jovens que sonham com lugares exóticos sem imaginar os perigos que espreitam, mesmo nos cenários mais deslumbrantes. Ivone era uma sonhadora, quis celebrar em um festival inesquecível e acabou presa em uma rede de sombras, enganos e um crime que ainda não tem nome. O silêncio das autoridades egípcias, a falta de ação da chanceler colombiana e as versões contraditórias daqueles que estiveram com ela em suas últimas horas só alimentam as dúvidas e o mistério. Foi um acidente ou uma tentativa de privação de liberdade que deu errado? Quem é realmente Jesse Escobar? Estefania Bedoya também teve algum papel em tudo isso? Pois bem, hoje a única certeza é que Ivone já não está mais neste mundo e sua família sofre. Sua história não deve ser arquivada como uma simples anedota trágica. Seu sorriso deve continuar clamando por justiça do além. Ivone não caiu sozinha daquele 10º andar, fizeram-na confiar nas pessoas erradas. Se você chegou até aqui, lembre do canal secundário Muchos Más Mistérios. Neste canal, Pepe Mistério, saem entrevistas às segundas e quartas, às sextas e aos domingos, vídeos como este.